Missão de Fé Apostólica foi o nome dado, né? Aquele movimento da Rua Azusa. A missão tinha as suas raízes no movimento Holiness, porque seu líder, William Seymour, era um Holiness, portanto comungava inteiramente com a doutrina wesleyana da segunda bênção, que proporciona ao crente a experiência da perfeição cristã, ou inteira santificação, conforme ensinava o seu mentor, John Wesley. Aí as ligações, né, com John Wesley, a pregação de John Wesley, o impacto de John Wesley sobre as igrejas norte-americanas, tá ok? O desenvolvimento de grupos dentre essas igrejas históricas que buscavam um aperfeiçoamento de sua vida, congregando dentro dessas igrejas, então integrantes de várias dessas igrejas, mas com uma atitude diferente, por isso, né, chamados holiness, chamados com essa designação, né, de santificação. Então, a partir desses grupos é que vai surgir o grande o grande impulso, né? Vai surgir aí o grande contingente de adesões ao pentecostalismo. É dentre eles, é dentre esses que estudam, esses que buscam, esses que estão interessados, tá certo? Nesse mover e que trazem esta pregação desde John Wesley, que já trazia mesmo essa abordagem da segunda bênção, tá ok? Da segunda graça, né? De fato ter uma transformação na sua vida cristã, ter uma modificação importante, tá certo? No seu viver do cristianismo. O nome Assembleia de Deus nasceu de uma pluralidade de igrejas, assembleias, que participavam da missão pentecostal. Como denominação, surgiu quando em abril de 1914, mais de 300 pessoas se reuniram no grande teatro de ópera de Hot Springs, no Arkansas, com o propósito de criar uma organização que acolhesse as centenas de assembleias pentecostais independentes espalhadas pelas cidades de todo o território norte-americano. A coisa foi o seguinte: esses holiness, né, estes irmãos oriundos dessas igrejas históricas e que haviam sido impactados pelo pentecostalismo e haviam aderido ao pentecostalismo, saíram, muitos deles inclusive não foram aceitos, né, nas suas igrejas com esse tipo de manifestação. Então, tendo eles sido expulsos de certas denominações, certas congregações, eles começaram a dar início a outros trabalhos, começaram a abrir então outros trabalhos nessa perspectiva pentecostal. Então surge um grande número, né, uma grande constelação de igrejas de ênfase pentecostal. E aí a ideia de Assembleia de Deus, conforme apontada aqui em abril de 1914, era reunir então essas igrejas numa grande assembleia, né, para prestar então um auxílio, né, um direcionamento teológico, um direcionamento doutrinário, se reunirem para discutir os rumos dessas igrejas, para debater, né, a atuação dessas igrejas na sociedade. Então daí surgem essas assembleias e depois, mais especificamente, uma igreja Assembleia de Deus. Tá? Então, primeiro, são assembleias de pentecostais, desses diversos movimentos pentecostais que estão se multiplicando. E depois se solidifica, de fato, uma Assembleia de Deus. Mas a palavra Assembleia vem do próprio termo igreja, cuja tradução é a Assembleia dos que são chamados para fora. A sugestão do nome foi de T.K. Leonard. T.K. Leonard, estou vendo a foto dele aqui, de uma congregação de Findlay, Ohio. Me perdoe se estou lendo errado. Provavelmente estou lendo errado. Findlay, Ohio. Que já adotaram o nome havia alguns anos. Então ele já havia adotado esse nome para a igreja, né, que presidia nessa cidade de Findlay, em Ohio. E agora com esta reunião, essas assembleias, né, de igrejas pentecostais, ele então sugere que seja adotado esse nome, Assembleias de Deus. Então surge a ideia, né, da Assembleia de Deus. Não esteve presente Charles Parham, embora fosse o primeiro teólogo do movimento pentecostal que defendesse a necessidade de línguas como evidência inicial do batismo com o Espírito Santo. Ele nunca fez parte da nova igreja. William Seymour, líder do movimento da Rua Azusa, também não participou da reunião no Arkansas e também não fez parte da nova igreja. William Dunham já havia morrido 2 anos antes.
Este, através de sua doutrina da obra consumada, distinguia a doutrina pentecostal da doutrina Holiness, que dava ênfase à segunda bênção de John Wesley. Faltou também a fundação da Aliança Missionária. Faltou também o fundador da Aliança Cristã e Missionária, A.B. Simpson, homem que prestou grande contribuição na formação de uma visão missionária para o movimento. Esteve presente e pregou na convenção Charles H. Mason, líder da Igreja de Deus em Cristo, juntamente com ele a maioria dos membros de sua igreja Mason, cuja igreja era formada prevalecentemente por negros. Não quis fazer parte da nova igreja, o que para ele representava a perda dos brancos de sua igreja, os quais aderiram às Assembleias de Deus. A nova Igreja Assembleia de Deus, que procedia de uma tradição teológica holiness, de santidade, nascia com uma teologia modificada daquele movimento, a da obra consumada, ok? Mas o arminianismo wesleyano não parece ter sido discutido, e assim as igrejas pentecostais, de modo geral, seguiram com a doutrina do livre-arbítrio, diferentemente das denominações históricas de tradição reformada que seguem o calvinismo. Então, alguns pontos de distinção, essa questão da obra consumada, que era muito favorecida por Dunham, que foi importante para o pentecostalismo, a não adesão de algumas figuras já importantes naquela época, como Parham e como Seymour, que já eram importantes em outros movimentos. Então você tem Parham, infelizmente, ao final de sua vida, teve muitas acusações que fizeram com que ele perdesse muito de seu prestígio, muito de sua importância. Então ele fica relegado apenas àquele movimento que ele havia ao princípio já constituído. E William Seymour também, ele já estava integrado àquele movimento da Rua Azusa, então ele depois vai ter alguns problemas com a saída aí dos irmãos hispânicos, com a saída de Dunham, então vão haver alguns conflitos doutrinários ali. Então, mesmo que foi um grande mover do espírito, mesmo que trouxe um grande impacto, uma grande transformação sobre a ação cristã norte-americana e a posição dessas igrejas e uma nova atitude no campo missionário, um desenvolvimento de uma expansão agora para levar essa perspectiva pentecostal, mas não houve ali uma estruturação do pensamento teológico pentecostal. Então não houveram grandes concílios para se debater, não houveram concórdias. Então, devido a certos contrastes de pensamento, iam então se dividindo, iam então se fragmentando. Então você tem essa questão, e aí posteriormente ele coloca aqui que a questão do arminianismo não chegou a ser nem discutida, mas naturalmente a fundação da Assembleia de Deus, conforme colocado aqui, vai dar naturalmente continuidade a esse chamado arminianismo, armínio-wesleyanismo. Então, tendo origem nas doutrinas de Armínio, Eles colocam aqui como ênfase o livre-arbítrio, mas essa não era a ênfase principal de Armínio, Mas é o que mais caracteriza, Então, o livre-arbítrio e a questão de Wesley, que também é positivo em relação ao arminianismo, e com ênfase para Wesley, com ênfase nessa questão da segunda bênção. Então a ênfase de Wesley é a questão da segunda bênção. O primeiro presidente e supervisor geral da Assembleia de Deus foi Eudorus N. Bell, ex-batista do Texas. Na ocasião, pastor da igreja pentecostal em Malvern, Arkansas. Ele fazia parte dos muitos batistas que haviam aderido ao pentecostalismo e nunca conheceram a tradição holiness. Aí você tem outra situação, A situação na qual muitos desses batistas, sem ter passado por aquela tradição holiness das igrejas históricas, aderiram ao pentecostalismo, diretamente, vindo da Batista e aderindo diretamente a esse movimento pentecostal. A razão da convocação para o concílio de Hot Springs
foi motivada pela necessidade de se fazer uma declaração, olha só, hein? Preocupação doutrinária, né? Preocupação doutrinária. De fazer uma declaração que protegesse os crentes pentecostais de invasões doutrinárias que abalassem sua fé. Esse é um problema sério, porque o movimento está surgindo, está tendo grandes adesões, está se expandindo, está ainda se estruturando, tá ok? Então é muito fácil nessa fase ter a interferência de certos movimentos de doutrinas hereges. Então, como você vai ver que com esse fortalecimento da confissão doutrinária, tá certo? De se reunirem para deliberar e para debater o que é uma doutrina sadia, o que é uma doutrina cristã correta, você tem a proteção contra o unicismo. O unicismo, nessa fase, ofereceu esse risco de penetrar o movimento pentecostal e se instalar entre eles. Então você teve, nessa época, o grande risco de os grupos unicistas aderirem e tomarem aí a influência sobre o movimento. A segunda razão era de estabelecer uma comunhão entre eles que garantisse a permanência e sobrevivência do movimento do Espírito. Mas havia também outras razões, como a necessidade de se criar uma agência missionária, já que todos estavam inclinados à expansão do Evangelho com ênfase pentecostal pelo mundo. Como eu falei para vocês, a partir da análise que é feita no livro O Século do Espírito Santo, houveram pelo menos 4 fases para o desenvolvimento desse trabalho missionário tipicamente pentecostal, né? Tendo o primeiro, pessoas muito empolgadas, mas nada preparadas, o que levou a muitas experiências frustrantes. E aí, no segundo momento, esses que observaram o fracasso dos primeiros começaram a buscar um maior preparo. No terceiro movimento, ele fala da influência que estes, com maior preparo, exerceram sobre missionários pioneiros. Então, agora começou a haver, criar, né, o apoio de alguns pioneiros a estes missionários pentecostais com maior preparo. E no quarto momento, ele fala de grandes agências missionárias pentecostais, que aí surge de fato uma agência missionária séria, comprometida, com estudo, né? Com preparo para esses partirem para a missão e poderem então pregar o Evangelho nesta ênfase pentecostal, mas com apoio, né, com um subsídio de uma agência missionária. Vamos lá. Com ênfase pentecostal pelo mundo, e se estivessem unidos, conseguiriam manter um caixa de missões que proporcionaria condições de enviarem missionários mundo afora. Vamos lá. Precisavam também estabelecer escolas bíblicas autorizadas para a formação de novos líderes para as igrejas. E por último, precisavam conservar os frutos do avivamento pentecostal, que eram grandes e abundantes. Então, houve já nesse momento a preocupação com a organização, tá, okay? Com o estabelecimento aí, né, deste grupo, né, de cooperação, para que pudessem, trabalhando em conjunto, oferecer este apoio mútuo, né? Direcionar doutrinariamente, tá certo? Corretamente o movimento e poder, então, oferecendo, né, esse mútuo apoio, fazer com que o movimento fosse preservado, fazer com que esse mover do Espírito fosse propagado, né? Fosse, então, divulgado de uma forma doutrinariamente correta. Então, você tem todas essas preocupações que motivaram a organização dessas assembleias, né, como ele coloca aqui, né, a organização dessas assembleias desde 1914, né, com mais de 300 pessoas, assembleias de denominações pentecostais, o que vai dar no surgimento da denominação Assembleia de Deus, presidida no primeiro momento por Eudorus N. Bell, tá, ok? Nos Estados Unidos, em Arkansas, né? Teologicamente, a igreja nasceu com o propósito de garantir liberdade a cada assembleia, no caso, a cada igreja, sem criar qualquer declaração de fé que os engessasse. Então, no primeiro momento, houve esse receio, né, de uma declaração de fé que restringisse demais, né, que engessasse demais. Então, de fato, isso é muito prudente. Hoje, a Assembleia de Deus ela publica, né, a sua declaração de fé, mas com isso ela tem o intuito de proteger a igreja contra a invasão de heresias. Você tem
uma multiplicação absurda de heresias, tá, ok? E ataques constantes à sã doutrina. Então a igreja, com a sua declaração, o intuito não é engessar a igreja, o intuito é defender a igreja, né? Que a igreja possa ter o posicionamento oficial, tá, ok? Da igreja, dos seus apologistas que se reuniram, que deliberaram, e com um processo muito bem pensado, orado, tá, ok? Com busca do Espírito Santo de Deus, com orientação da parte de Deus, constituir um documento que externasse a posição doutrinária oficial da igreja, né? Para que os seus membros pudessem então se valer desse documento para ter um entendimento correto acerca como a igreja se posiciona ante importantes assuntos, né? Ante a doutrina. Vamos lá, sem criar uma declaração de fé que a engessasse, mas no preâmbulo do seu estudo estava especificada a base doutrinária que a definia como igreja não wesleyana, devido à doutrina da perfeição cristã. Igreja evangélica e pentecostal dispensacionalista. Então eles se destacam, mesmo que exista essa cooperação, né, e que de fato o grupo wesleyano tenha sido benéfico, né, e tenha proporcionado esses grupos holiness que foram grandes impulsionadores ao aderirem ao movimento pentecostal, mas há uma distinção, né? Então eles fazem questão de se manter essa distinção, essa questão da perfeição cristã. Então é uma questão de um entendimento teológico a respeito disso, né? Igreja evangélica e pentecostal dispensacionalista, que definia o falar em línguas como evidência inicial do batismo com o Espírito Santo. Porém, com a intromissão da doutrina unicista, tiveram que tomar posição mais severa quanto ao corpo doutrinário, como eu falei, né? Então, um grande risco oferecido aí pela tentativa dos movimentos unicistas de aderir e tomar à frente o movimento pentecostal. Fervia a doutrina antitrinitariana, liderada por Frank Ewart, Glenn Cook, bem como o ensino de que o falar em línguas era necessário para a salvação. Você tem essas questões aí. Porém, na convenção de 1915 não ousaram tocar no assunto, visto que o ambiente estava completamente dividido. Até porque o próprio presidente da convenção da Assembleia de Deus havia se deixado levar pelo unicismo. Triste, né? Muito triste mesmo. O próprio presidente havia se deixado influenciar aí pelo unicismo. Mas Flower, Pinson e John W. Velk uniram forças e decidiram enfrentar a doutrina unitariana. No quarto concílio geral, convocado em 1916, os trinitarianos eram mais fortes e venceram o embate. A nova denominação perdeu 156 ministros ordenados. Não foi fácil, hein? Logo de início houve uma dura batalha a travar contra os unicistas. Então aí os trinitarianos empreenderam nessa grande batalha logo de início aí da igreja. Houve uma grande perda, 156 ministros ordenados, e para garantirem contra qualquer tipo de invasão doutrinária, adotaram uma declaração de fé trinitariana. Interessantíssimo. Tá, ok? Então essa declaração de fé que visa proteger, tá certo, uma correta expressão doutrinária da igreja. Então, com essa contribuição brilhante aqui de Walter Brunelli, né, no excelente livro Teologia para Pentecostais, que recomendo a todos, a gente segue então adiante. Quero trazer para vocês a leitura, tá, no texto aqui do nosso material, para a gente deixar bem certo aqui, né, acerca do que estamos tratando e como estamos tratando, né, acerca da Assembleia de Deus. Então eu leio com vocês na página 87, que diz Assembleia de Deus, 1911. Vamos lá. Do mesmo núcleo pentecostal onde Francis Cone foi batizado com o Espírito Santo em Chicago, Estados Unidos, os missionários suecos Gunnar Wingren, tá, ok? 1879 a 1933, e Daniel Berg, 1884 a 1963, também receberam o batismo com o Espírito Santo. A saga desses dois missionários, Gunnar Wingren e Daniel Berg, é pontuada por uma série de ações divinas, tanto na Suécia, país de origem, como nos Estados Unidos, país de imigração, e no Brasil. Embora ambos fossem de temperamento diferente, com diferente grau de escolaridade,
Uma coisa eles tinham em comum: o revestimento do Espírito Santo e a chama divina para ganhar almas para Cristo em pragas longínquas. Daniel Berg e Gunnar Wingren foram atraídos pelos Estados Unidos em busca do sonho americano, pois a Suécia, seu país de origem, vivia uma extrema crise financeira. Com 18 anos de idade, Daniel Berg chegou aos Estados Unidos em março de 1902 e em junho de 1903 chegou Gunnar Wingren. Primeiro Daniel Berg, né, chegou aos Estados Unidos. Embora sendo do mesmo país de origem, até então ambos não se conheciam. Na Suécia, eles eram membros da Igreja Batista, onde Gunnar Wingren exerceu funções ministeriais como missionário em algumas províncias suecas. Nos Estados Unidos, em diferentes estados, ambos passaram a congregar na Igreja Batista de língua sueca. Embora não consta que Daniel tenha estudado nos Estados Unidos, consta que Wingren se dedicou aos estudos até se formar em teologia pelo Seminário Batista. Após 7 anos nos Estados Unidos, com saudades da família, Daniel decidiu voltar à sua terra natal, onde se encontrou com seu amigo de infância importante aqui no Brasil também, o Lev Petrus, o qual já havia sido batizado com o Espírito Santo. Em 1909, ele voltou para os Estados Unidos. No navio, durante a viagem, ele estudava os trechos bíblicos que falam sobre o batismo com o Espírito Santo e orava com muita avidez para recebê-lo, até que o recebeu. Em junho de 1909, após concluir o seu curso teológico, Gunnar Wingren foi empossado como pastor em uma igreja batista na cidade de Menominee, estado de Michigan. E no mês de novembro desse mesmo ano, ele viajou para Chicago a fim de participar de algumas conferências que estavam sendo realizadas na primeira igreja batista sueca. Ali aconteceram 2 coisas que marcaram sua vida para sempre: seu batismo com o Espírito Santo e seu primeiro encontro com Daniel Berg. Ao voltar transformado para sua igreja, ele começou a pregar a mensagem pentecostal. Embora alguns tenham receberam de bom grado seu ensino, a maioria dos membros não aceitaram a nova doutrina e o dispensaram do pastorado em fevereiro de 1910. Interessantíssimo, ele já teve experiência, né, com isso lá nos Estados Unidos, e esse mesmo problema foi recorrente, né? Alguns aderem, mas a maioria não adere e expulsa o grupo que aderiu, formando então uma nova congregação. E aí começaram a se formar em diversas igrejas pentecostais pequenas que serão reunidas numa Assembleia Geral, numa chamada Assembleia de Deus, né? Então a Assembleia de Deus dos Estados Unidos, primeiro ela tem o intuito de ser uma convenção dessas Assembleias Pentecostais, depois ela se torna mesmo uma igreja, né? Em pouco tempo, no Círculo Batista, correu a notícia de que um pastor da denominação havia recebido o Espírito Santo nos moldes dos cristãos do Novo Testamento. Nesse ínterim, ele foi convidado para testemunhar na Igreja Batista de Sault, estado de Indiana. Ele testificou de seu batismo com o Espírito Santo e expôs, com base bíblica, a doutrina dos dons espirituais, a qual foi recebida com muito entusiasmo pelos membros daquela igreja. É dito que nos primeiros 7 dias de sua participação naquela igreja, 10 crentes foram batizados com o Espírito Santo, falando em línguas estranhas. E em pouco tempo já havia quase 20 crentes batizados com o Espírito Santo, entusiasmados com a experiência do batismo com o Espírito Santo e com a nova doutrina. Os crentes daquela igreja convidaram Wingren para ser seu pastor. A partir daqueles dias, aquela igreja se tornou uma igreja pentecostal. Então foi feita a conversão, né? Então, enquanto há igrejas que expulsam, né, os seus integrantes que aderem a esse movimento, há outras que de fato passam por uma transformação, inclusive com essas igrejas que foram denominadas igrejas carismáticas, né, e que adotam o nome então como renovada, né? Então elas passam por uma transformação, aderindo à manifestação do pentecostalismo e agora professando, né, colocando-se como uma igreja pentecostal. Nos primeiros movimentos, o próprio Gunnar Wingren não intentava, né, sair da Igreja Batista Sueca, mas pentecostalizando-a para a tradição, mais a tradição, né, dos batistas pesou mais que a sua intenção, pois os batistas rejeitavam
veementemente a doutrina pentecostal. Por volta do mês de outubro de 1910, em um culto de intensa oração, um dos irmãos, Adolfo Uldin, presente na oração, se dirigiu a Wingren e lhe disse que ele e Daniel Berg deveriam ir a uma cidade chamada Pará, onde habitava um povo muito simples, mas Deus iria suprir suas necessidades. Sem saber onde se localizava a referida cidade, foram a uma biblioteca pública e descobriram no mapa que estava situada no norte do Brasil. Sem hesitar, os dois indômitos missionários começaram os preparativos para, sem demora, viajar para o Brasil. Sem um posto missionário aqui para recebê-los, sem um contato aqui, tá ok? Para lhes dar o primeiro encaminhamento, simplesmente confiando no poder de Deus, confiando no direcionamento de Deus, que revelou para esse irmão de forma extraordinária, né, esse nome Pará. Então existe uma cidade chamada Pará. Aí buscaram saber onde fica esse tal de Pará. O Pará fica no Brasil, no norte do Brasil. Então prepararam-se, tomaram o navio e vieram para o tal do Pará, desembarcando, né, em Belém, no porto. E a partir dali todo o desenvolvimento que a gente vai analisar ponto a ponto aqui. No dia 5 de novembro, da cidade de Nova York, os dois missionários partiram rumo ao Brasil, em uma viagem de navio que iria durar 14 dias. Chegando ao Brasil, na cidade de Belém do Pará, sem recursos financeiros, eles procuraram a Igreja Batista, que tinha como dirigente o pastor Eric Nelson, o qual os hospedou no porão da igreja. Durante algum tempo, Gunnar Wingren se dedicava somente aos estudos da língua portuguesa, enquanto Daniel trabalhava para o sustento de ambos e para custear os estudos do companheiro. Então você tem este companheirismo, né? Esses dois homens de Deus que se empenharam, se dedicaram, cada um com seus talentos, para o desenvolvimento dessa importante obra. Somente assim puderam ter sucesso num empreendimento tão desafiador, né? O que Wingren aprendia durante o dia ensinava a Daniel durante a noite. Logo que Wingren começou a dominar o idioma, começou a pregar a mensagem pentecostal, causando dúvidas e estranhezas nos membros daquela igreja batista, né? Primeira igreja batista de Belém. Alguns aceitaram a nova doutrina, mas a maioria se manteve fiel à tradição, inclusive o pastor Eric Nilson. Naqueles dias, a irmã Celina de Albuquerque, a primeira pessoa a ser batizada com o Espírito Santo aqui no Brasil, uma das que creu na mensagem pentecostal, foi batizada com o Espírito Santo, corroborando com o ensino de Gunnar Wingren. O batismo com o Espírito Santo da irmã Celina, somando à estranha doutrina pregada pelos missionários, deu origem a uma controvérsia entre os membros da igreja que resultou na expulsão. Vou ler aqui para vocês a ata da reunião, tá ok? E daqueles que abraçaram com a doutrina que eles pregavam, sendo ao todo 21 pessoas, contando com os dois missionários. Com esse pequeno grupo, Gunnar Wingren e Daniel Berg iniciaram em 18 de junho de 1911 um trabalho chamado Missão de Fé Apostólica, que você vê, está em conexão com o movimento nos Estados Unidos. Então eles buscam raízes históricas nesse movimento, porque vieram de lá, né? Mesmo que administrativamente é independente. Eles é que vão estar ligados à Igreja Filadélfia de Estocolmo e vão receber auxílio de lá. E posteriormente, esta Assembleia de Deus aqui vai receber missionários norte-americanos, tá ok? Mas a sua gestão é autônoma. É uma igreja que está administrando-se a si mesma aqui em território nacional. Mas busca sim ligações históricas, né, com esse movimento. O nome idêntico ao movimento de William Seymour na Rua Azusa. Mais tarde, 11 de janeiro de 1918, o nome foi mudado e registrado oficialmente como a Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Embora a Assembleia de Deus tenha sido fundada por missionários estrangeiros, ela nunca teve nenhum vínculo de subordinação com qualquer denominação estrangeira, sendo uma igreja totalmente nativa, tendo sido fundada aqui, tá certo? E sendo administrada pelas pessoas daqui, tá ok? Uma igreja nativa, uma igreja nacional. Do Pará, inclusive, essa é uma característica importante desses missionários pentecostais, tá ok? Eles de fato partiram para muitas terras e quando começaram a obter sucesso nos seus empreendimentos missionários,
as obras que desenvolviam geralmente eram obras de, vamos dizer assim, autonomia, eram obras nativas, eram obras que se auto-administravam, igrejas independentes, tá ok? Igrejas que organizavam, né, a sua estrutura, não dependiam de uma igreja estrangeira, tá ok? Então era uma característica desses missionários de ênfase pentecostal. Do Pará, a mensagem pentecostal se espalhou rapidamente pelo resto do Brasil, levada não só por Daniel Berg e Gunnar Wingren, mas também por obreiros brasileiros. Isso a gente vai ver aqui. Eu vou trazer para vocês o nome de muitos desses pioneiros que receberam a mensagem pentecostal e partiram para seus estados, abriram o trabalho lá. Fizeram um trabalho de apostolado, tá, ok? São como que apóstolos dessas regiões, mas sem que nenhum deles tenha requerido para si nem carteirinha de apóstolo, nem título de apóstolo, nem nada disso, tá ok? Eram pastores, eram missionários, tá ok? Eram evangelistas, mas devido ao trabalho que fizeram, são apóstolos, são os apóstolos destes estados, né? Para os quais levaram a pregação do evangelho, abrindo ali então essa porta de pregação. Obreiros brasileiros. Mais tarde, ao tomar conhecimento do sucesso dos missionários em terras brasileiras, a Igreja Filadélfia, ele tem até uma nota, a Igreja Filadélfia começou em um salão na residência de um dos membros, como uma pequena congregação batista na cidade de Estocolmo, capital da Suécia, em 1909. Em 1910, foi organizada como a 7ª Igreja Batista de Estocolmo. Nesse mesmo ano, por motivos particulares, o dirigente da igreja, E.W. Olson, precisou se retirar. Em janeiro de 1911, Levi Petrus, amigo de infância de Daniel Berg, com 26 anos de idade, assumiu a responsabilidade de pastorear essa pequena congregação com cerca de 70 membros. Mas como ele havia sido batizado com o Espírito Santo, começou a pregar o avivamento pentecostal. Por conta disso, em 1913, ele e toda a congregação foram expulsos da Convenção Batista. Foi nessas circunstâncias que aquele pequeno salão denominado Salão Filadélfia, que começou o movimento pentecostal em Estocolmo, aquela igreja cresceu de tal maneira que chegou a ser a maior denominação pentecostal do mundo, ok? A maior denominação pentecostal do mundo, lá em Estocolmo, tá certo? Na Suécia. Em 1916, Levi Petrus iniciou um dos maiores programas de missões do mundo pentecostal, com o envio do missionário Samuel Nistrom ao Brasil, importantíssimo para a Assembleia de Deus do Brasil, viu? Samuel Nistrom, para ajudar Daniel Berg e Gunnar Wingren. Aí, olha a ligação, né? Entre a Igreja Filadélfia e Daniel Berg, tá certo? Levi Petrus, que era, né, amigo pessoal de Daniel Berg, e desenvolveu em Estocolmo, na Suécia, a importante Igreja Filadélfia, né? Em Estocolmo, como coloca aqui na leitura, passou a enviar outros missionários para ajudá-los a espalhar a semente do Evangelho e ministrar estudos bíblicos na perspectiva pentecostal. Em uma viagem missionária a Santa Catarina, em 1920, Gunnar Wingren... sim, isso aqui é interessante porque é uma narrativa acerca de fatos complicados, né, perigosos, que já estavam começando a se desenvolver dentro do pentecostalismo, né, com a adesão a certas práticas que não tinham respaldo bíblico e que já estavam na preocupação dos pioneiros. Os pioneiros já estavam combatendo certos movimentos que não têm base bíblica, não têm respaldo bíblico, e estavam tentando já aderir ao movimento pentecostal. Como você vê lá nos Estados Unidos, né, como foi relatado aqui por Walter Brunelli, o perigo que o movimento pentecostal teve ao tentar aderir a ele os unicistas. Né? Os unicistas tentaram, então, inclusive o próprio presidente da Assembleia de Deus nos Estados Unidos, durante um tempo, foi cooptado, né, para o unicismo, sendo então combatido pelos irmãos que eram defensores do trinitarianismo, tá, ok? Mas houve esse grande risco. E aqui tem esse relato acerca do Gunnar Wingren, veja só. Enquanto alguns irmãos pentecostais lituanos na cidade de Criciúma,
que em suas reuniões faziam uma série de estripulias. O famoso reteté. O reteté é uma coisa assim, é um perigo no pentecostalismo descambar para esse tipo de manifestação, que aí entra muito do emocionalismo e entra muito dos excessos, e aí onde entram os escândalos e a destruição, tá ok? Da estrutura do movimento pentecostal, através disso aí. Atribuídas ao Espírito Santo. Wingren só cultuou com eles 2 vezes. No primeiro culto, ele os exortou para parar com aquela bobagem, mas eles não deram importância. No segundo culto, ele repetiu a exortação. O resultado foi sua expulsão do meio deles. Não há relatos históricos da chegada desses supostos pentecostais lituanos ao Brasil, no Brasil. Mas alguns catarinenses têm dito que eles chegaram ao Brasil primeiro com os missionários suecos. Se isso for verdade, e se o pentecostalismo deles era genuíno, então eles seriam os pioneiros do pentecostalismo no Brasil. Então você tem a situação aí na qual o pentecostalismo deles não é genuíno, que o próprio Daniel Berg rejeita, recusa. Então você tem aí algumas manifestações que são excêntricas, são estranhas. Inclusive Paulo Romero, ele traz um relato, tá certo, sobre esse tipo de manifestações, e falam que eles faziam cantigas de roda, dançavam, pulavam, rodavam, caíam de êxtase e tudo mais. Coisas que ao Gunnar Wingren ver, enxergou ali muita meninice, enxergou ali muito emocionalismo, tá ok? E nada de Sagrada Escritura e nem de mover autêntico do Espírito Santo. Por isso que ele se posiciona totalmente contra essas práticas. Agora, eles não aceitaram a orientação, preferiram ficar com suas práticas, E aí você tem o perigo. Muitas das vezes, esses movimentos foram combatidos, não foram eliminados, tá ok? E permanecem. E aí o que acontece? Mesmo que no culto, na liturgia oficial da igreja, eles não encontram espaço para esse tipo de manifestação, mas eles buscam outras ocasiões. Eles buscam cultos particulares nas casas, pontos de pregação, campanhas, tá ok? Com certos congressos. Então, aqueles que aderiram a esse tipo de manifestação ficam sempre buscando outras ocasiões, muitas das vezes não no culto oficial, mas nessas ocasiões paralelas, onde se sentem mais à vontade para externarem essas suas manifestações. Então esses são os riscos. Por isso que doutrinariamente a igreja precisa se posicionar e combater os excessos, para que o pentecostalismo não seja destruído, tá ok? A partir de movimentos carnais, a partir de movimentos motivados apenas pelo emocionalismo e não pela atuação poderosa do Espírito Santo de Deus, que não traz escândalo, mas sim salvação e edificação. É quando você olha para essas manifestações, não tem edificação, não glorifica a Deus, tá ok? É apenas exibicionismo humano. Então você tem o combate nesse tipo de práticas. Os pioneiros, você tem Daniel Berg e Gunnar Wingren. 8 de agosto de 1879 nasce Gunnar Wingren na Suécia, tá ok? É o mais magro. Em 19 de abril de 1884 nasce Daniel Berg na Suécia, é o outro mais largo. Vamos ver. Em 1909, Daniel Berg recebe o batismo com o Espírito Santo na viagem entre a Suécia e os Estados Unidos, relatado aqui no material. Então ele, a partir do contato com Levi Petrus, que já havia recebido batismo com o Espírito Santo, ele, ao longo da viagem de navio, vai lendo a respeito na Sagrada Escritura e buscando em oração até que é batizado então com o Espírito Santo. Em novembro do mesmo ano, Gunnar Wingren também é batizado em Chicago, Estados Unidos, e conhece Daniel Berg. Muito bem. E aí vamos a outra informação acerca da missão. Em 19 de novembro de 1910, o navio Clement aportou em Belém do Pará, trazendo dos Estados Unidos os missionários pentecostais Daniel Berg e Gunnar Wingren. Depois de haverem recebido por revelação o destino de sua viagem ainda nos Estados Unidos, quando o irmão Adolf Olding foi usado pelo Espírito Santo para falar a eles, tá ok?
Então você tem aí a situação na qual eles são direcionados, né, para buscarem acerca desse lugar chamado Pará, e que Deus iria trabalhar entre eles, atingindo um povo simples, povo local, e o Senhor iria ser com eles, como de fato foi, estender a sua poderosa mão e lhes proporcionar então serem bem-sucedidos nessa empreitada, né, nessa perigosa, arriscada empreitada. Eu quero começar a trazer contribuições do dicionário do movimento pentecostal, que tem muita coisa para a gente compartilhar aqui com vocês. Então eu quero começar já a compartilhar com vocês essas contribuições aqui, ok? Do dicionário do movimento pentecostal. Vamos lá. Vamos ver aqui, ó. Na página, a partir, tem uma grande nota aqui, mas eu não vou ler toda, tá, ok? A partir das informações que você já recebeu aí, eu vou só acrescentar. Então vamos lá. A partir da página 34, tá ok? A partir da página 34, eu vou ler sobre a chegada deles aqui, ó. Vamos lá. Quando desembarcaram, não havia ninguém para recebê-los, mas acompanharam as pessoas que iam para a cidade e confiaram que Deus iria guiá-los. Passaram por um restaurante e, como estavam com fome, entraram e comeram uma autêntica comida brasileira. Depois eles seguiram seu caminho, em todo o tempo esperavam que Deus os guiasse. Chegaram a um parque e se assentaram em um banco. Oraram a Deus, pedindo a sua ajuda e direção. Aí encontraram uma família que também tinha viajado no mesmo navio. Eles falavam inglês e lhes perguntaram se haviam encontrado algum hotel. Ao ouvirem que não, os convidaram para ir ao hotel onde estavam. Aceitaram. Ali encontraram outras pessoas que falavam inglês e lhes perguntaram se conheciam algum protestante naquela cidade. Disseram que sim, mas não sabiam a residência de nenhum. No dia seguinte, os apresentaram a outra pessoa que também falava inglês e que tinha uma revista em português editada por um pastor metodista. Procuraram na revista o endereço desse pastor, mas não encontraram. Saíram depois para ver se podiam achar esse pastor, mesmo sem ter a mínima ideia de onde seria a sua casa. Coisa extraordinária, né? Nos dando detalhe aqui, ó. Depois de caminhar um pouco, alguém os orientou até o local onde havia um bonde e embarcaram nele. Não sabiam quando deviam descer, mas sempre confiavam na direção de Deus. Depois de viajar um pouco, viram o mesmo homem que os tinha mostrado a linha do bonde. Estava em pé numa esquina e acenava para eles, chamando-os. Ele tinha vindo em outro bonde até ali. Havia chegado primeiro que Wingren e Berg. Sabia que eram estrangeiros e estavam precisando de ajuda. Saltaram do bonde e aquele homem os guiou até a casa do pastor metodista Justus Nelson, que era americano. Após ficar sabendo que eram batistas, Justus os acompanhou até a igreja batista de Belém, cujo pastor na época era Jerônimo Teixeira de Souza, e que também falava inglês. Conversaram um pouco e em seguida perguntaram ao pastor Jerônimo se ele não sabia de algum lugar onde pudessem morar e pagar menos, porque no hotel estavam pagando 16.000 réis, cerca de $4 por dia. Ele então os convidou para morar na sua casa por $2 diários. Não podiam se orgulhar muito da nova moradia. Era um corredor bem escuro no porão, o chão de cimento grosso e sem nenhuma janela. Ali colocaram 2 camas para eles, naquele calor tropical. Tudo era quentíssimo e insuportável, principalmente naquele porão. Os mosquitos zumbiam monotonamente e as lagartixas corriam nas paredes para cima e para baixo. Apesar de tudo, Wingren e Berg se sentiam entusiasmados e felizes. Aí você tem o que os pioneiros tiveram que enfrentar para cumprir o seu chamado, para cumprir a sua missão. É bom ele dar essas declarações aqui especificando, tá?
trazendo riqueza de detalhes para você entender qual foi o preço pago, né? Para você entender quais foram as dificuldades enfrentadas, tá certo? Para que eles pudessem plantar essa grande obra que hoje está desse tamanho e que está aí, claro, né? Tem as subdivisões, tem as brigas por poder, mas você tem uma grande história, você faz parte dela, nós somos integrantes dela e temos o compromisso de dar continuidade a ela da melhor maneira possível para a glória de Deus, pagando o preço que for para que o nome de Cristo seja glorificado através dessa igreja. Quando lhes pediram para cantar em inglês, entoaram o hino Jesus Christ is mighty to me. Jesus Cristo é tudo para mim, tudo que necessito. Cantaram um hino em duas vozes. Então o poder de Deus caiu sobre eles. Todos ficaram tão maravilhados e acharam tão bonito que muitos anos depois ainda falavam desse hino. Alguns dias depois perceberam que especialmente 3 crentes tinham se interessado por eles e para estes testificaram sobre o batismo no Espírito Santo. 2 deles foram batizados mais tarde. Souberam depois que antes da chegada deles ao Brasil, os diáconos da Igreja Batista se haviam reunidos todos os sábados durante bastante tempo para orar, pedindo a Deus que ele enviasse novos missionários ao Brasil. Oh, que maravilha! É resposta de oração, né? A chegada deles é resposta de oração, que já estava sendo feita naquele lugar. Quando Wingren e Berg chegaram, eles disseram: chegaram aqueles por quem estávamos orando. Oh, glória! Que maravilha, né? Como Deus de fato atende a oração do crente. Um mês após a chegada de Wingren e Berg ao Pará, um desses crentes chamado Adriano Nobre, membro da Igreja Presbiteriana e primo de Raimundo Nobre, evangelista na Igreja Batista, os convidou para acompanhá-lo numa viagem à casa de seus pais, no local onde trabalhavam com borracha, situado 3 dias de viagem de Belém. Aceitaram o convite. Adriano também falava inglês e pôde ensinar-lhes o português. Ao chegarem ao povoado chamado Boca de Ipixuna, no rio Tajapuru, onde moravam os parentes de Adriano Nobre, realizaram pequenas reuniões de oração e cantaram em português da melhor maneira possível. A permanência deles ali durou um mês e meio. Depois voltaram para Belém. Com muito esforço, começaram a estudar a língua, procuraram também manter muitos contatos com os crentes, e em particular dos cultos da Igreja Batista. Por não terem dinheiro para pagar as aulas, Daniel procurou emprego e conseguiu uma vaga numa fundição. Ali ele passou a trabalhar de dia, enquanto Wingren estudava o idioma. À noite, Wingren ensinava a Berg o que aprendera durante o dia. Foi dessa forma que eles aprenderam o português. Passando algum tempo, Berg começou a dedicar-se ao trabalho de colportagem. Quando Wingren e Berg retornaram à capital nos primeiros dias de fevereiro de 1911, a Igreja Batista de Belém estava sem pastor, pois Jerônimo Teixeira havia deixado o pastorado na primeira sessão de janeiro de 1911. Desta data até 13 de março de 1911, a igreja ficou sob a responsabilidade do moderador José Batista de Carvalho e foi substituído pelo diácono José Plácido de Costa. Gunnar Wingren escreveu em seu livro Diário do Pioneiro que os batistas esperavam que, quando ele aprendesse o português, se tornaria pastor deles. Porém, em nenhuma ocasião em que lhes foi permitido falar à igreja, esconderam a chama pentecostal que Deus havia acendido em seus corações. Wingren e Berg vieram ao Brasil pregar a mensagem pentecostal. Eles não tinham intenção de abrir nenhuma nova igreja. O moderador José Plácido da Costa era homem de bom nível espiritual, alheio a contendas e de boa atuação evangelística. Foi um dos primeiros a aceitar a doutrina pentecostal. O secretário da igreja era Manuel Maria Rodrigues e o tesoureiro José Batista Carvalho. Esses também não escondiam sua simpatia pela nova doutrina pregada por Wingren e Berg. E aí temos, a partir desses relatos aqui muito interessantes, nós temos então como se desenvolveu, tá certo? Para
adentrarmos mesmo, né, aos pormenores de como se desenvolveu esse trabalho realizado aí pelos missionários. Como foi a sua chegada, tá certo? Quais foram as primeiras impressões, né? Como de fato eles tiveram que enfrentar esses desafios para se estabelecer aqui nessa nova terra, né? Como foi difícil o estabelecimento aqui nessa nova terra. Então você vê as dificuldades que passaram, as ajudas que tiveram, os desafios que tiveram que enfrentar, tá ok? E como isso, né, foi se desenvolvendo até que em determinado momento chega ao ponto em que eles não vão poder permanecer ali junto àquela igreja batista devido à rejeição, né, por parte da liderança oficial quanto à pregação nessa perspectiva pentecostal. Então dá-se-á o início da chamada missão de fé apostólica, que é a célula mãe, né, para a Assembleia de Deus no Brasil. Tá, okay? Então você tem essas situações conforme estão sendo descritas aqui. Os missionários não tiveram quem os recebessem. Depois de falar com algumas pessoas que sabiam inglês, foram apresentados ao pastor metodista Justus Nelson, que ao ouvir falar que eram batistas, os encaminhou à Igreja Batista, cujo pastor era Jerônimo Teixeira de Souza, que os alugou um corredor no porão de sua casa. Então este é o início, esta é a chegada dos missionários ao Brasil. Ok? Vamos lá? Na igreja, ok? Na Igreja Batista, os missionários ficaram por volta de 6 meses com os batistas, frequentando seus cultos e reuniões de oração nas casas dos crentes. Então, inclusive, como ele explica aqui, o primeiro contato que eles tiveram com o idioma português foi através do relacionamento que estabeleceram com os irmãos da Igreja Batista. Irmãos estes, né, alguns deles que já estavam orando pela vinda de um missionário, né, que já estavam buscando a Deus pela vinda, né, de alguém que viesse trazer este auxílio, né, missionário para a expansão da obra. Né? Então, o atendimento a esta oração, de fato, foi envio por parte do Deus Todo-Poderoso destes homens que vieram trazer a mensagem do Evangelho nessa perspectiva pentecostal, que dinamizou o trabalho missionário, ok? Que dinamizou a pregação do Evangelho, que dinamizou o evangelismo. Então você tem um crescimento absurdo com a entrada do pentecostalismo no Brasil, mesmo que possam apontar diversos problemas, tá ok? Então esses problemas continuam sendo e sempre serão combatidos pela sã doutrina, mas os benefícios são avassaladores. Então é um mover de Deus, é um agir de Deus, tá ok? É um mover da poderosa mão de Deus, trazendo um impacto evangelístico tremendo, com a expansão do evangelho para todo o território nacional, em lugares que nunca haviam sido alcançados. E os missionários, revestidos do poder de Deus, do Espírito Santo de Deus, tiveram a coragem de galgar, tá certo? Esses territórios e pregar ali o evangelho e abrir a porta de salvação na pessoa bendita de Cristo Jesus, através desse trabalho. Frequentando seus cultos e reuniões de oração nas casas dos crentes, onde propagava a mensagem pentecostal, que ele deixa claro aqui, que nunca escondeu, tá ok? Inclusive nos Estados Unidos já haviam igrejas batistas que passaram pelo mesmo processo, que aderiam ao pentecostalismo, outros que institucionalmente não aderiam e expulsavam as pessoas que haviam aderido. Então é um processo que já estava se desenvolvendo, não era novidade nenhuma. Daniel Berg consegue emprego em uma fundição e trabalha durante o dia, enquanto Wingren aprende a língua e ensina Berg à noite. Logo após a chegada dos missionários, até março de 1911, os batistas ficaram sem pastor com a saída de Jerônimo Teixeira e pretendiam fazer de Wingren seu pastor quando aprendesse o idioma. Então isso aqui que foi colocado, né, no dicionário do movimento pentecostal e está também aí no nosso material, tá ok? Temos aí agora acerca de Celina de Albuquerque, mas antes disso eu quero ler para vocês o dicionário do movimento pentecostal. Vamos ver, página 34, isso aqui foi o que eu li, página 34 a 39, certo? 34 a 36, aliás, 34 a 36 foi o que eu li para vocês aqui. Agora, a partir da página 38, eu quero trazer outra contribuição para vocês. A partir da página 38,
do Dicionário do Movimento Pentecostal. Dicionário do Movimento Pentecostal. Aqui a descrição de Emílio Conde, importantíssimo historiador das Assembleias de Deus. Eu quero trazer para você a descrição de Emílio Conde com relação ao choque, ao embate doutrinário, tá, ok? Entre a atitude pentecostal dos missionários Daniel Berg e Navingre e a gestão, a administração da Igreja Batista, que não aceitava, tá, ok? Esta perspectiva, né, pentecostal que estava sendo pregada por eles. Então, levando a situação, né, da separação, né, da saída, então, dos missionários e de um grupo, tá certo, que foi ordenado que se retirasse, então, daquela denominação. Segundo escreveu Emílio Conde, os avivamentos nascem como resultado de oração e aqueles que vivem nos avivamentos alimentam-se da oração. Os jovens missionários tinham o coração avivado pelo Espírito Santo e oravam de dia e de noite, tá, ok? Oravam sem cessar. Esse fato chamou a atenção de alguns membros da igreja que passaram a censurá-los, considerando-os fanáticos por dedicarem tanto tempo à oração. Mas isso não os abalou. Com desenvoltura e eloquência, continuaram a pregar a salvação em Jesus Cristo e o batismo com o Espírito Santo, sempre alicerçados nas Escrituras. Todavia, como resultado daquelas orações, alguns membros daquela igreja batista creram nas verdades do Evangelho completo que os missionários anunciavam. Os primeiros a declararem publicamente sua crença nas promessas divinas foram as irmãs Celina de Albuquerque e Maria Nazaré. Elas não somente creram, mas resolveram permanecer em oração até que Deus as batizasse com o Espírito Santo, conforme que está registrado em Atos 2,39. Numa quinta-feira, à 1h da manhã, de 2 de junho de 1911, na rua Siqueira Mendes, 67, na cidade de Belém, Celina de Albuquerque, enquanto orava, foi batizada com o Espírito Santo. Após o batismo daquela irmã, começaria a luta acirrada contra uma verdade doutrinária tão bem documentada nas Sagradas Escrituras, a atualidade do batismo com o Espírito Santo e dos dons espirituais. Logo que amanheceu, a irmã Nazaré apressou-se em ir à casa de José Batista de Carvalho, na Avenida São Jerônimo 224, para contar as boas novas do que Celina Albuquerque recebera a promessa. Na casa de José Batista achavam-se reunidos vários irmãos, entre eles Manuel Rodrigues, que até então era diácono da Igreja Batista. Mais tarde, o irmão Manuel testemunharia: foi naquele momento que passei a crer no batismo com o Espírito Santo. O acontecimento recebeu imediata divulgação. Na Igreja Batista, alguns creram, porém outros não se predispuseram sequer a compreender a doutrina do Espírito Santo. Portanto, 2 partidos estavam criados. Durante o culto realizado na noite daquele mesmo dia, o ambiente antes só dedicado aos louvores a Deus e à pregação de sua palavra foi transformado em um verdadeiro campo de batalha, com muitas disputas de pontos de vista e duelos de palavras. Alguns crentes aferrados a um tradicionalismo sem qualquer base bíblica ameaçavam exaltadamente punir, castigar ou desprezar os partidários da doutrina que tanto caracterizaram a igreja primitiva e os grandes avivamentos que se sucederam. Após o culto, vários irmãos resolveram ir à casa da irmã Celina para verificarem pessoalmente o que estava acontecendo. Entre aqueles que foram à rua Siqueira Mendes, encontrava-se José Plácido da Costa, Antônio Marcondes Garcia e esposa, Antônio Rodrigues e Raimundo Nobre. No dia 10 de junho, a igreja estava em efervescência. Ninguém faltou. A irmã Celina, que fora batizada com o Espírito Santo, compareceu, porém não lhe permitiram que dirigisse a classe da escola dominical, conforme vinha fazendo ultimamente. O irmão José Plácido da Costa, enquanto superintendente desta, nada pôde fazer a respeito. A igreja ainda não tinha pastor. Foi então que Raimundo Nobre, sem qualquer autoridade legal, convocou a igreja para reunir-se extraordinariamente no dia 12. Nesse dia, Raimundo Nobre apoderou-se do púlpito e atacou os partidários do movimento pentecostal.
O grupo atacado reagiu como outrora reagiram os discípulos quando ameaçados pelo Sinédrio. E lá estava a irmã Celina exaltando a Cristo em línguas estranhas. Não havia mais o que se discutir, as posições estavam definidas. Nesse momento, Raimundo Nobre, de forma arbitrária, propôs que ficassem de pé todos aqueles que aceitavam a doutrina do Espírito Santo. A maioria pôs-se em pé. Imediatamente, Raimundo Nobre propôs a maioria que excluísse, propôs a minoria que excluísse a maioria. Não poderia haver ilegalidade mais flagrante. Os membros atingidos, porém, não se atemorizaram. O irmão Manuel Rodrigues levantou-se e, ousadamente, leu em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 39, onde declaradamente está escrito: porque a promessa vos diz respeito a vós e vossos filhos, e a todos que estão longe, e tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. O irmão Plácido também se levantou e leu em 2 de Coríntios 6, 17 e 18. A seguir, os rebeldes, entre aspas, oraram e de mãos erguidas, dando glória ao Cristo amado, abandonaram o local. Para conhecimento da posteridade, registramos aqui os nomes dos que arbitrariamente foram excluídos daquela igreja batista por haverem recebido a fé apostólica do batismo com o Espírito Santo. Celina, aí vai dar uma relação, a relação dos nomes aqui, então já é suficiente o que lemos aqui a respeito. Aí temos a ata, tá ok? Então a ata da igreja batista, para também termos o lado, o posicionamento da igreja batista em relação ao ocorrido. Segundo a ata número 222, dia 13 de junho de 1911, da Igreja Batista de Belém. O fato teve repercussão imediata na igreja. Havia aqueles que aceitavam o batismo no Espírito Santo e aqueles que eram contrários à nova doutrina. O secretário da igreja chegou até chamar os favoráveis de seguidores de espiritismo. Na visão dele é espiritismo aquilo. O culto de oração na terça-feira, 13 de junho, teve caráter pentecostal e foi dirigido por José Plácido da Costa, com a participação de Gunnar Wingren e Daniel Berg. Esse culto incomodou os líderes da igreja contrários ao que estava acontecendo, e estes apressaram uma decisão. Após o culto, os diáconos presentes apoiaram o evangelista Raimundo Nobre para convocar a igreja numa sessão extraordinária para pôr fim àquela situação. Nobre dirige-se à igreja, bem representada naquela noite, conforme registrado na ata 222, com a seguinte redação: achando-se presente grande número de irmãos de ambos os sexos, Nobre convocou 2 diáconos para organizar a mesa, sendo para a presidência Antônio Belo de Lima e secretário José Joaquim de Lima Antunes. Em seguida, o secretário pediu a palavra, verberando contra o procedimento dos crentes solidários com os missionários pentecostais, que, segundo os batistas, após o culto, desapareceram do templo, fugindo para um lugar ignorado, deixando de dar apoio aos seus partidários. Então, eis aí, o parecer, dos batistas a respeito daquela situação. Antunes pediu a todos que aderiram ao ensino pentecostal que se manifestassem para a igreja excluí-los por incompatibilidade doutrinária. Levantaram-se 13 pessoas, que segundo Emílio Conde era a maioria. José Plácido da Costa, que ocuparam o cargo de moderador até aquela sessão. Manuel Maria Rodrigues, ex-secretário. José Batista de Carvalho, ex-tesoureiro. Antônio Mendes Garcia, todos esses diáconos. Lourenço Domingos, José Domingos, Maria dos Prazeres Costa, Maria Pinto de Carvalho, Alberta Ribeiro Garcia, Manuel Rodrigues Dias, Jerusa Rodrigues. O secretário, depois de anotar esses nomes, deixou para o fim os nomes de Celina Cardoso de Albuquerque e Maria de Jesus Nazaré, que ao mencioná-los fez chamando-as de as profetisas, entre aspas, e os de Gunnar Wingren e Daniel Berg. Nós temos aí a situação, tá certo, da expulsão desse grupo que aderiu à mensagem pentecostal
de dentro, né, da primeira Igreja Batista de Belém do Pará, né, a partir desta reunião e esta ata que foi lavrada ao final, relatando do ponto de vista dos batistas, né, o ocorrido. Então a gente trouxe aqui o parecer de Emílio Conde, tá ok? E o parecer dessa ata lavrada aí pela Igreja Batista, tá ok? Em relação a este momento, né, da separação, um momento de embate, de choque entre essa corrente pentecostal, que teve esses 13 irmãos, como mencionados aqui, né, que aderiram, e a Igreja Batista local, que não recebeu, não aderiu a esse movimento. Em maio de 1911, os missionários, então, frequentando cultos de oração na casa de Celina de Albuquerque, que tinha uma ferida incurável na boca, eles aconselharam a largar os medicamentos e crer na cura, quando então é curada. Durante a semana permanecem em orações após o culto na Igreja Batista, quando então, numa sexta-feira, a 1h da madrugada, a irmã Celina tem a graça de ser a primeira pessoa batizada, a primeira pessoa no Brasil a ser batizada no Espírito Santo. E na sexta-feira a irmã Nazaré é batizada e canta um hino em espírito, né, um hino espiritual. Então nós temos aí o fato que desencadeou esta reunião e esta expulsão, tá certo, desses irmãos. A cisão. Em 13 de junho de 1911, enquanto se realizavam as costumeiras reuniões de oração, após o culto na Igreja Batista, o evangelista Raimundo Nobre convoca uma reunião extraordinária para discutir a situação da nova seita pentecostal que surgiu em seu meio. Foi pedido para que se levantassem os que concordavam com a mensagem pentecostal, ao que 13 pessoas, tendo se levantado, foram imediatamente excluídas da comunhão. Ao todo, 18 pessoas saíram da Igreja Batista, dentre elas José Plácido da Costa, todos aqueles que foram mencionados, né? Mais as irmãs, né, Celina de Albuquerque, Maria Jesus de Nazaré, mencionadas como profetisas, né? E os missionários Daniel Berg e Gunnar Wingren, tá ok? Conforme relatado aí no texto que acabei de ler para vocês. E aí, outro texto que nós vamos trazer, que está agora aqui, deixa eu só me localizar corretamente, certo, que estamos na página 40, ok? Página 40, começo da missão de fé apostólica. Começo da missão de fé apostólica. Você tem o começo da missão de fé apostólica, em seguida o começo das Assembleias de Deus. Então vamos primeiro com o começo. Começa a missão de fé apostólica. Ó. No dicionário do movimento pentecostal nos diz o seguinte, ó. A partir de 18 de junho de 1911, as igrejas pentecostais que iam sendo iniciadas no Pará, começando pela que se reunia na casa de Henrique e Celina de Albuquerque, a rua Siqueira Mendes 67, Cidade Velha, em Belém, passaram a ser chamadas pelo nome de Missão de Fé Apostólica, fazendo menção, né, à igreja da rua Azusa, né, fazendo menção a esse movimento. Esse foi o primeiro nome dado ao movimento pentecostal nos Estados Unidos a partir de 1901, iniciado por Charles Fox Parham, tá certo? Para os primeiros pentecostais norte-americanos. Eles haviam restaurado para os seus dias a manifestação do Espírito Santo conforme os tempos apostólicos. Cada igreja aberta por Parham chamava-se Apostolic Faith Mission, incluindo a missão de fé apostólica na rua Azusa, em Los Angeles, né, de Seymour, iniciada em 1906, que permaneceu ligada por pouco tempo a Parham. Contribuiu ainda mais para difundir o termo fé apostólica e o lançamento do jornal The Apostolic Fight, primeiro por Charles Parham e depois por William Seymour e Florence Crawford no Oregon. Wingren e Berg, embora batistas, creram nos Estados Unidos na fé apostólica. Então, eles deixaram, a partir, né, dessa denominação, né, desse nome que deram aí, a igreja que está nascendo, né, essa igreja que está sendo fundada por eles aqui, então mostra, né, a sua ligação, mostra que eles de fato se entendem, né, ligados a este movimento, estão dando continuidade, fundando aqui esta igreja que busca, né, raízes históricas, então, com este movimento, né, a missão de fé apostólica. Iniciando pela rua Siqueira Mendes, 67, na Cidade Velha, casa da irmã Celina, os irmãos excluídos da Igreja Batista passaram a se organizar com a liderança dos missionários e adotaram primeiramente o nome de Missão de Fé Apostólica.
em conformidade com o nome adotado pelos movimentos pentecostais norte-americanos, liderados por Parham e depois por Seymour. E em 18 de junho de 1911 se deu aí então a fundação da Missão de Fé Apostólica aqui no Brasil. Quando passa a ser